Olá pessoal, eu sou o Paulo On, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a inscrever, conhecer os vídeos que a gente tem aqui no canal, também acionar aqui o sininho para você ser notificado a cada novo conteúdo rolando por aqui. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E hoje, depois da Semana Santa, nós recomeçamos da onde nós paramos as nossas exposições no Sermão do Monte. E hoje nós vamos explorar o texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, que diz o seguinte: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu queria explorar rapidamente, esse texto é muito complexo para a gente explorar em menos de 10 minutos, mas rapidamente. Em primeiro lugar, Jesus está falando do seu relacionamento com o Antigo Testamento. Quando ele diz a lei e os profetas, ele está se referindo de uma maneira figurada a todo o Antigo Testamento e particularmente à lei de Moisés, aquilo que estava em questão, por exemplo, nos seus embates contra os fariseus, e toda a questão da prática corrente que estava baseada nos escritos da antiga aliança. Jesus era contra? Não, Jesus não era contra. Aliás, nem Jesus e nenhum outro autor do Novo Testamento, e nem Paulo, tinham a lei como algo negativo. Muito pelo contrário. Jesus, ele ressalta a excelência da lei. Paulo também tinha a lei como algo de alta estima. Não é à toa que Paulo vai nos ensinar que a lei é um pedagogo que nos conduz a Cristo, é um aio que nos conduz a Cristo. E pegando carona nesse tipo de lógica, quando Jesus diz que não veio para arruinar, para revogar, mas para cumprir, quer dizer que a expressão máxima da lei encontra a sua materialidade e a sua personificação na pessoa de Jesus Cristo. Podem passar o mundo e todas as coisas, mas não vai passar nenhum i ou um tio da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, nem os menores quesitos da lei deixará de ser cumprido por Jesus, porque ele é a expressão máxima daquilo que o Antigo Testamento anteviu e preparou. Jesus mesmo, um texto interessante lá em Mateus 11, versículo 12 e 13, ele vai falar de um caráter meio que profético do Antigo Testamento. Olha só. Desde os dias de João Batista até agora, ou seja, está falando do Antigo Testamento, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O Antigo Testamento tem um caráter bom, porque é a palavra de Deus, mas não um caráter completo. A plenitude daquilo que o Antigo Testamento nos apresenta como a palavra de Deus, como a revelação, ela encontra o seu ápice, o seu clímax e a sua forma final na pessoa de Cristo, que ele mesmo, sendo Deus e ele mesmo habitando no nosso meio, ele cumpriu cabalmente. Então Jesus cumpriu desde os quesitos menores da lei até os mandamentos maiores. E Jesus prossegue ressaltando a segunda grande
verdade, ou a segunda grande lição que essa curta passagem tem a nos mostrar. Aqueles, pois, que desrespeitarem um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer, será o menor dentro do reino de Deus. Por outro lado, quem observar e ensinar será considerado grande no reino de Deus. Então olha só, Jesus é a personificação de todo o cumprimento da lei. A lei encontra a sua forma final em Jesus. E Jesus convida os seus seguidores a não somente saberem, conhecerem da lei, mas também a ensinarem. E há uma responsabilidade muito grande aqui. Porque se você não cumpre a lei no menor dos quesitos e você também ensina a não cumprir, você é o menor dentro do reino de Deus. Mas se você observa e cumpre, você é maior no reino de Deus. E Jesus, por fim, ele pega carona naquilo que ele vai constantemente se referir em outras partes do Evangelho. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Eram os grandes profissionais da lei. Os escribas eram profissionais da escrita numa época que a maioria da população não tinha acesso a esse tipo de prática de escrever. Ao passo que os fariseus eram os melhores e os mais acurados intérpretes da lei. Mas o conhecimento que eles tinham da lei e da palavra de Deus não significava que eles viviam na plenitude, ou seja, em prática e também em sua alma, em corpo e em espírito, aquilo que eles ensinavam publicamente, o conteúdo da lei, não era exatamente ou necessariamente o que eles viviam dentro de si. Por isso que muitas vezes Jesus vai chamar os religiosos, essas pessoas, de hipócritas. Por fora uma coisa, mas por dentro outras. Então, juntando todas essas coisas que Jesus falou, o que nós podemos concluir? Que toda a palavra de Deus deve ser obedecida, mas não de uma forma mecânica, e não de uma forma artificial, e não de uma forma tão pouco legalista. Mas, na medida em que nós temos um relacionamento com esse Cristo, que cumpriu cabalmente a lei, e mediante o seu Espírito que habita em nós, cumprir a palavra de Deus, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Porque é apenas quando nós observamos e ensinamos é que nós estaremos exercendo uma justiça que excede a dos fariseus, que eram hipócritas, que eram pessoas que faziam apenas pelo exterior, com finalidades outras que não eram de agradar a Deus. E essas pessoas não têm nada a ver com o reino de Deus. Mas se a nossa obediência está pautada no nosso amor a Deus e na operação do seu Espírito em nós, por meio daquilo que Jesus fez na cruz, aí sim nós poderemos observar, e não somente observar, mas ensinar. E aí sermos considerados grandes no reino de Deus. Toda a palavra de Deus é útil. O apóstolo Paulo já nos ensinou em 2 Timóteo 3,6 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, às vezes é difícil nós colocarmos em prática tudo que está escrito lá. Por isso que nós precisamos colocar as lentes de Jesus Cristo. Olhar para aquilo que foi revelado na perspectiva de Jesus, naquilo que Jesus fez. Porque Jesus é a materialização mais plena e perfeita daquilo que a lei tinha como telos, como objetivo. E nós hoje que vivemos no Novo Testamento, temos a obrigação
de cumprir essa lei do Antigo Testamento, baseado no nosso relacionamento com Jesus Cristo, baseado naquilo que Jesus nos ensinou, baseado no poder do Espírito que Ele nos concedeu, para que nós possamos ser moldados pelo Espírito e assim nós mesmos nos empenharmos, nos interessarmos e nos aplicarmos a viver essa realidade de obediência à palavra de Deus, de observância, de exercer um juízo maior do que uma mera espiritualidade exterior. O verdadeiro cumprimento da lei não está no cumprimento meramente visual ou exterior, mas é no efeito que essa lei tem dentro de nossos corações. Sem a ação do Espírito Santo, essa lei não tem condição de cair no nosso coração e gerar transformação de vida. E olha só que legal, é apenas quando o Espírito Santo entra em nossa vida, toma conta da nossa vida, é que dentro de nós começa a ser gerado o fruto da sua presença, que é aquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você for parar para perceber, os frutos, ou o fruto do Espírito, em todas essas virtudes, são manifestações de como a lei deveria ser cumprida. Somente quando nós olhamos para a lei na perspectiva de Jesus, e mais uma vez, isso só pode ser feito mediante o poder do Espírito, é que podemos exercer uma justiça maior do que a dos fariseus e a dos escribas, porque não é uma justiça feita do meu exterior, mas é uma justiça que flui do nosso interior. E tudo que flui do nosso interior é mais duradouro e é verdadeiro, porque é dentro onde vive e habita o Espírito Santo. E vamos orar para que Deus possa nos guardar durante esses dias que estão sendo tão difíceis, mas que com certeza Deus trará um fim a tudo isso. Senhor nosso Deus, pedimos em nome de Jesus que possamos cumprir a lei e os profetas, a tua justiça, por meio daquele que cumpriu todas as coisas, Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor, a que possamos observar e ensinar, e nesses tempos difíceis possamos manifestar a real justiça que provém da tua revelação. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.